Soares, que ficou conhecida no cenário público por ter participado do Big Brother e por atuar na defesa de figuras famosas, como a influenciadora Deolane Bezerra, se tornou alvo de investigações da Polícia Civil do Distrito Federal e foi indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa. Adélia Soares é suspeita de envolvimento em um esquema de apostas ilegais, no qual empresas de fachada teriam sido criadas para operar no Brasil em nome de um grupo criminoso chinês. O esquema teria movimentado cerca de 2,5 bilhões de reais, utilizando centenas de documentos falsos e dados de pessoas falecidas para encobrir as operações. A gente conversa agora com o advogado criminalista Hugo Leonardo, que é conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. Temos Hugo Leonardo aí na linha, não? Temos a conexão? Temos! Hugo Leonardo, muito obrigado pela sua presença digital aqui. Você poderia nos ajudar a entender um pouco o que diferencia um jogo ilegal de um jogo legal aqui no Brasil? Como é que as pessoas podem saber a diferença, por exemplo, na hora de jogar, né? Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e falar com seus espectadores. O Brasil tem, historicamente, a tradição de jogos, né? Esses jogos são regulamentados pela Caixa Econômica Federal, pelo Ministério da Fazenda, etc. De um tempo para cá, a novidade foi trazida por duas legislações, uma de 2018 e a mais recente de 2023, que justamente regulamentou jogos de apostas a partir de situações concretas. Por exemplo, o que a gente chama de multiplicado o real investido, né? Esse é um estilo de jogo regulamentado, aferido e, portanto, lícito. O que ocorre é que muitos, hoje, influencers e muitas pessoas que estão neste mercado envolvendo essas investigações têm disseminado em suas páginas jogos que não têm a devida regulamentação no Brasil. Por exemplo, tem ficado muito famoso o tal do jogo do tigrinho, que milhares de pessoas têm perdido suas posses, investido de forma até doentia nessas plataformas, impulsionados por pessoas famosas, por pessoas que costumamos chamar de influencers digitais, né? Então, a grande diferença é que ao apostador não é muito claro se esse apostador participa de um jogo regulamentado ou de um jogo não regulamentado. E isso faz toda a diferença, porque um jogo regulamentado é um jogo aferido, é um jogo cujo resultado é possível, diferentemente de outras apostas, rifas e etc., que não tem qualquer controle, qualquer investigação. Mas é importante que se diga que uma coisa são jogos, outra coisa são esquemas de lavagem de dinheiro, né? O que essas operações têm demonstrado é que há uma confusão, não apenas na forma como esses jogos lícitos ou ilícitos são executados, mas também como essas empresas têm atuado, né? No Brasil, antes de haver essa regulamentação, esses jogos eram feitos de que forma? Plataformas eram sediadas em países estrangeiros que, veja, esses jogos são regulamentados em quase todo o mundo. Nós acho que devemos debater seriamente isso. Eu acho que a regulamentação é uma forma eficaz de trazermos fiscalização. Então, essas plataformas de jogos virtuais eram sediadas em outros países, alcançando, por meio da rede mundial de computadores, jogadores do mundo inteiro, inclusive de países nos quais esses jogos não eram regulamentados, como no Brasil. Hoje nós não temos mais esse problema. Há regulamentação sobre os jogos. O problema é que muitas empresas, muitos falseadores, muitas pessoas que se envolvem em organizações criminosas não seguem a estratégia de ter uma empresa regulada, de submeter esses jogos à regulação e, portanto, participar deste mercado de forma lícita. Então, há que se distinguir, portanto, os jogos que são regulados e lícitos, e nós temos jogos a vida toda, é que agora nós estamos trazendo a regulamentação para uma forma, para um número de jogos em outra escala. Então, você tem
diversas plataformas hoje que são reguladas, que são fiscalizadas e, portanto, esses jogos são permitidos no país. Certo. Hugo, deixa eu ver se eu entendi essa definição com relação aos jogos legais e ilegais. O jogo ilegal, que é o jogo regulado, dessa forma é possível se aferir uma garantia mínima de vitória. Seria alguma coisa assim? Porque os jogos irregulares, eventualmente, você pode nem ter chance, né? Ser vendido como, não, você tem chance de ganhar, mas na verdade você não tem chance nenhuma e a pessoa fica lá só gastando dinheiro, comprometendo, como você disse mesmo, a renda de famílias hoje em dia. Sim, tem uma diferença no que a gente chama de gerador randômico de números, né? Quer dizer, os jogos legalizados, os jogos lícitos, eles permitem, por mais difícil que seja, em razão da configuração e do grande número de resultado, quer dizer, do baixo número de resultado possível, existe a possibilidade de um ganho. E existe uma métrica de que a cada real investido, por exemplo, isso representaria um valor duplicado de prêmio. Quer dizer, existe toda uma lógica regulada em lei, aferida, e cujo resultado é possível. Como você mesmo disse, você bem disse, há situações que não são essas, de jogos até inexistentes, cujo resultado positivo, embora não quase impossível, mas sim impossível, porque eles praticam fraude. Quer dizer, eles captam por meio de suas plataformas recursos de pessoas e você não tem condições de ganhar. E é muito importante que se diga que, às vezes, para você prender esse apostador, para você dar chances ou expectativa de vitória para esse apostador, há uma métrica nesses jogos ilegais de que há um ganho fictício, há um retorno fictício no início das apostas. E, inclusive, há créditos em favor desses apostadores para que eles possam, inclusive, se sentir incentivados a continuar jogando. Então, isso tudo é pensado de uma forma a extrair dinheiro dessas pessoas e não efetivamente propiciar um jogo, ainda que de difícil resultado, mas que não tenha qualquer relação, qualquer lastro efetivamente com o jogo regular no país. Ou seja, existe todo um método para conseguir realmente retirar o dinheiro das pessoas. No caso específico da Adélia Soares, advogado, o senhor poderia resumir as acusações contra ela e as possíveis penas em caso de condenação? Olha, pelo que a imprensa vem divulgando, eu acho que esse é um caso público, por isso até me permito falar sobre ele, e a partir, inclusive, dos aportes que a imprensa vem trazendo a respeito dessa investigação, o que havia ali era uma série de empresas abertas para movimentar recursos que eram oriundos de jogos ilegais. Portanto, nós temos aí algumas figuras, no direito penal a gente chama de figuras típicas, crimes, contravenções, etc., pelos quais ela está sendo investigada, que é, na verdade, jogo de azar, é uma contravenção penal no Brasil, a prática de jogos de azar, que tem uma pena pequenininha, mas daí advém uma série de outros crimes muito graves, como lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidades, né? Porque há a informação de que ela teria utilizado diversos documentos, quer dizer, ou esse grupo criminoso teria utilizado documentos de pessoas que já teriam morrido, etc. Então, há uma situação, neste caso específico, de uma confusão, tanto de pessoas jurídicas montadas para que esses recursos transitassem sem investigação, como uma própria evidente lavagem de dinheiro, quer dizer, porque essas empresas e pessoas cujos documentos foram utilizados tinham em seus nomes recursos desviados ou transitados em razão da prática primeira, que é o jogo de azar, né? Basicamente sobre isso que se trata a investigação dela. É importante deixar claro que, embora ela seja divulgada, né, quer dizer, tenha ali uma prática de advocacia, isso em nada se confunde com a prática da advocacia, né? É uma atuação como empresária, quer dizer, ou, enfim, autora de crimes. A gente não sabe, não pode dizer efetivamente, porque as investigações estão apenas no início, é verdade,
mas há uma suspeita de que ela tenha praticado crimes na condição de empresária, quer dizer, na condição de uma pessoa responsável por empresas, por pessoas jurídicas que atuam nesse ramo de jogos de azar. Hugo, você citou aí os documentos falsos, né? Foram centenas de documentos, CPFs de pessoas mortas, de crianças. Aí eu fiquei chocado com isso. Falei, mas como assim? Como é possível você ter acesso a tantos CPFs e esses CPFs funcionarem para você conseguir fazer essa máquina girar? Você conseguiria explicar para a gente como é que isso funciona? Porque parece um choque, parece uma coisa inacreditável. Assim, como é que conseguem centenas de CPFs, até mesmo de pessoas mortas, e esses CPFs seguem ativos? Eles conseguem usar os CPFs para fazer suas manobras, enfim, eu fiquei chocado. Pois é, nós temos hoje no Brasil uma dificuldade muito grande com o uso de dados, né? Você vê, por exemplo, como esses dados são às vezes vendidos de forma ilegais em plataformas ou por meio da internet ou de deep web, quer dizer, aquela internet que não é possível rastrear. Há diversas investigações no país que justamente apuram esse tipo de prática. E nós, cidadãos brasileiros, estamos sujeitos a isso por conta desse mercado ilícito que consegue negociar esse tipo de dado, esse tipo de informação e permitir que organizações criminosas façam uso dessas informações pessoais. E, de fato, nós temos avançado no Brasil nas últimas décadas em termos de uma unificação de documentos. Os governos constantemente têm trabalhado numa tentativa de unificar esses números, as suas informações por meio das secretarias de justiça, secretarias de segurança pública, que muitas vezes, do âmbito estadual, né, guardam essas informações. Eu acho que nós precisamos avançar muito ainda para que justamente este ponto que você trouxe, quer dizer, como pessoas mortas ainda não têm o seu documento cancelado. Isso é inacreditável, né? Num momento em que o país, o mundo todo, atravessa uma transformação do analógico para o digital. Quer dizer, hoje você tem certificações digitais, você assina documentos de forma virtual. Como é que nós ainda estamos compactuando com documentos de pessoas que faleceram e esses documentos ainda estejam válidos para a prática desse tipo de organização criminosa? Então, eu acho que nós temos uma série de arestas a serem aparadas em relação a isso. As autoridades têm trabalhado nessa fiscalização e eu acho que nós estamos ainda muito aquém de dar uma segurança necessária para que o cidadão não caia em golpe ou não tenha os seus documentos efetivamente utilizados por organizações como essa que estão sendo investigadas. Hugo Leonardo, muito obrigado por jogar luz sobre esses detalhes do caso da Adélia Soares. Ele é advogado do IDDD, Instituto do Direito de Defesa à Defesa. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Cazé. Obrigado pelo convite. Eu fico à disposição de todos. Obrigado. Até logo.